Ela não veio aqui para discutir a aplicação de cloroquina ou não. Ela veio prestar contas do trabalho dela como secretária de gestão da área de saúde e de educação em saúde. Aliás, essa secretaria, eu tive a honra de ser o criador na época que eu era ministro. E ela foi criada exatamente para garantir a educação continuada na área da saúde, atualização das pessoas, interferir na formação de profissionais, junto com o Ministério da Educação, discutir a abertura ou não de novas universidades, novas faculdades, discutir a residência médica de acordo. Então, esse é o objetivo, né? Começa um pouco errado, Vossa Senhoria, com todo respeito, que no Ministério da Saúde, quem tem autonomia para ficar definindo protocolo de medicamento é a SAS, que hoje é SAS e Atenção Básica, ou é a Conitec, ou é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que eu também criei. Então, Vossa Senhoria saiu um pouco do que é o seu trabalho para fazer uma outra coisa que, com todo respeito, não lhe diz respeito. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria, eu fiquei muito preocupado de ouvir dizer que o Brasil é o país do mundo onde mais teriam morrido profissionais de saúde nessa pandemia. Não sei se a senhora pode me ajudar a entender. A senhora sabe quantos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem morreram por Covid desde o início da pandemia? A última atualização foram mais de 300 profissionais. Eu não tenho o número exato de hoje. Pois eu vou lhe dar o número exato aqui. Até meados de março de 2021, morreram 1.292, sendo 622 médicos. Enfermeiros foram 200 e 470 auxiliares técnicos de enfermagem. Entre março, até a metade de março desse ano, no site do CFM, já estão registrados 810 óbitos médicos, quer dizer, são 150 a mais do que no ano passado. E no COFEM, 783. A soma dessas categorias dá 1.593. Só de técnico de radiologia morreram 76. E agentes comunitários de saúde morreram mais de 200. Aí eu queria saber, a senhora fez alguma análise comparativa desses números com o resto do mundo, as mortes em outros países? Não, porque esse dado ele é obtido pela Secretaria de Vigilância Sanitária. O acompanhamento dos óbitos por Covid, dos casos, é feito pela vigilância. Mas eu não estou falando dos casos em geral, eu estou falando do pessoal que a senhora tem responsabilidade de acompanhar, profissional de saúde. Comparando o Brasil e outros países, onde morre mais profissional de saúde? Não tenho esse dado para passar para o senhor. Essa informação que nós temos é de que no Brasil. No Brasil, houve ou não excesso de óbitos de profissionais de saúde? Precisaria fazer essa comparação que eu não tenho aqui agora para trazer para o senhor. Me diga quais foram as medidas adotadas pela senhora como secretária de Gestão do Trabalho para proteger a vida desses trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Pois não. No meu discurso, o senhor deve ter ouvido a narrativa dos cursos que nós fizemos na CEGEDS para a formação de todas as 14 categorias da saúde. Dentro desses cursos estavam, no início da doença, as medidas de proteção individual. Elas sempre foram uma preocupação nossa, que para cada uma das atividades e das categorias de saúde a gente orientasse o EPI adequado, até porque nem todas as pessoas vão usar, nem todos os profissionais, os mesmos EPIs. O profissional enfermeiro, o médico que trabalha na UTI, ele vai dispor de um tipo de vestimenta, o agente de saúde vai dispor de outra. Nós fizemos isso, senador, para todas as 14 categorias da saúde, orientando as medidas de proteção individual, a forma de remoção das roupas e os cursos. Quantos cursos a senhora fez para capacitar as equipes de atenção primária
e de reabilitação de pessoas com Covid-19? Eu posso dizer o número, o discurso, aqui anotado, porque eu não vou lembrar. Mas, assim, para a atenção primária, se eu não me engano, foram 25 cursos. Nós fizemos parceria com diversas universidades, Universidade Federal de Minas Gerais, de São Paulo. Nós temos, só dizer o quantitativo para o senhor, porque eu não vou decorar, não tenho o número decorado. Não, não quero que a senhora me diga decorar, não se preocupe não, minha preocupação não é essa. A senhora sabe bem que existia no Ministério da Saúde, começou quando eu estava lá, um espaço de negociação coletiva entre profissionais de saúde e o Ministério. E isso foi desmontado na gestão de Vossa Senhoria lá. Isso era um espaço que poderia se negociar equipamentos de proteção individual, formação técnica dessas pessoas. A situação de abandono dos profissionais de saúde foi tão grande durante esse período que a senhora é gestora. Por exemplo, em 2020 foi feita uma pesquisa com 3.636 profissionais de saúde do SUS. Nessa pesquisa, 63% disseram que não havia equipamento de proteção individual para troca e higienização durante a jornada. 73,3% disseram que trabalhavam mais de 12 horas nas jornadas e não tinham como também fazer a troca desses EPIs. Havia ausência de equipamentos de segurança em mais de 50% dos casos em todas as áreas. Atenção básica, média complexidade, alta complexidade. 70% desses profissionais disseram que não participaram de nenhum treinamento para enfrentamento à Covid. 69,6% disseram que não tiveram treinamento sobre os protocolos para enfrentamento à Covid. Tanto é que eles realizaram uma ação junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para denunciar o governo brasileiro por abandono dos profissionais de saúde. A senhora confirma que existe isso? Senador, primeiro vou responder aqui a sua resposta de forma objetiva. Ao todo, os cursos para profissionais de saúde para o enfrentamento à Covid, 14 cursos de manejo clínico na atenção especializada, 21 ações de orientação para a população, para a atenção primária. Em relação aos cuidados com esses profissionais, o senhor mencionou o número da pesquisa. Nós estamos acompanhando 185 mil profissionais de saúde cuidando da sua saúde mental. A pesquisa feita em 3 etapas para que a gente possa acompanhar, identificar aqueles que estão sob risco e atuar. Em Manaus, a gente criou um ambulatório específico de seguimento à saúde mental, dado o contexto mais grave da pandemia. Mas seguindo os cursos, em parceria com a AMIB, 15 cursos para médicos intensivistas, 16 cursos de orientação para cuidado à saúde mental, eu já falei da atenção primária de saúde, e a iniciativa de prevenção ao suicídio e automutilação, que ela atingiu 242 mil pessoas no Brasil, também foi no contexto de cuidados. Esses cursos que a senhora fez, eles não fazem nem cócegas na necessidade que nós temos dos profissionais da área da saúde. Por exemplo, presidente, os países pobres que conseguiram controlar a pandemia utilizaram a atenção básica como uma área fundamental. Eles não gostam que fale não, mas Cuba, Venezuela, mas também a Nova Zelândia, outros países controlaram a Covid usando a atenção básica. O agente de saúde que vai lá, que faz o teste, que isola as pessoas, que dá a orientação. No Brasil, me desculpe eu dizer a Vossa Senhoria, a atenção básica no Brasil ficou naquela de fique em casa. Agente comunitário de saúde no Brasil não foi treinado para trabalhar na pandemia. Os agentes comunitários de saúde no Brasil não receberam suporte desse governo para poder ir de comunidade em comunidade fazendo o esclarecimento de como se faria a prevenção. Essa é a realidade do que aconteceu no Brasil. E no Brasil nós temos médicos, agentes comunitários, enfermeiros
nos mais de 5.500 municípios do Brasil. A minha questão, eu estou falando com a senhora respeitosamente, o que era da sua alçada, infelizmente a senhora não fez. O que não era, a senhora estudou, a senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus. Tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram 3 meses em Manaus, custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local. Nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá. Então, nós levamos, sim, esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários para o enfrentamento à doença. Só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na atenção primária. Pois não. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário, naqueles estados onde houve colapso. Parabéns, é pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Aliás, Vossa Senhoria é responsável, por exemplo, pelo chamado Revalida. Não, senhor, o Congresso é o MEC. Nacional, o Congresso MEC que faz Nacional o Revalida, senador, aprovou, não é o Ministério da Saúde. Sim, mas o Ministério da Saúde tem uma interferência no sentido Não, de senhor. garantir que isso aconteça. Não, senhor. O Revalida foi aprovado pelo Congresso Nacional aqui e são mais de 15 mil profissionais médicos que poderiam estar servindo ao Brasil depois de fazer o Revalida e que não estão. Isso tem a ver com o Ministério da Saúde também, isso tem a ver com a área da senhora. Quando nós criamos, por exemplo, o Mais Médicos, isso foi uma construção do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. E a senhora está assistindo mais de 15 mil profissionais formados que poderiam estar trabalhando e que não estão por conta da posição ideológica do senhor presidente da República. Eu queria só concluir aqui a minha fala no sentido, a senhora falou na questão de teoria da imunidade de rebanho para crianças, mas naquele mesmo vídeo a senhora fala das pessoas saudáveis que não têm comorbidades, que podem ir para o comércio, que podem trabalhar. Então, a senhora é um exemplo das pessoas que defendem essa tese da imunidade de rebanho que nos trouxe até essa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. 450 mil pessoas mortas. 450 mil pessoas mortas, porque a tese é a seguinte: essa doença é simples, essa doença não causa nenhum dano grave. Já existe um medicamento barato que é produzido em todo lugar e que é eficaz. Quem não quer isso é porque quer vender vacina para ganhar dinheiro. Essas pessoas tomam esse remédio, acham que estão protegidas e vão para a rua adquirir o vírus, trazer para sua casa e transmitir para outras pessoas. Então, com aqui os meus respeitos, eu acho que Vossa Senhoria se desviou completamente daquilo que deveria ser a sua função, que era de garantir que os profissionais de saúde do Brasil tivessem não somente garantia para fazer o seu trabalho de forma adequada, bem treinados
e em condições de oferecer um serviço de qualidade à população brasileira. Mas, por outro lado, a senhora resolveu assumir a condição de defensora de um medicamento que já é comprovadamente, não é que não há comprovação, é que já é comprovadamente ineficiente, ineficaz para atender a Covid-19. Obrigado, presidente. Eu só quero aqui esclarecer que